pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wallace, professor de linguagens e quero ajudar você. Nessa reta final o Enem tá chegando e você tá preocupado. Wallace, o que mais cai no Enem? Bom, na parte de linguagens a gente tem que tomar cuidado porque a prova de linguagens ela é dividida em duas grandes partes, né? A parte efetivamente que a gente fala de linguagem, né? Aquela mais ligada à língua portuguesa, até a própria redação, e aquela parte mais artística, né? Ou seja, que a gente vai ter as obras de arte em geral e a literatura. Na parte de linguagens propriamente dita, é muito importante você se preocupar com gêneros textuais. Sim, o Enem gosta demais de fazer perguntas sobre gêneros textuais. O gênero propaganda, o gênero notícia, os quadrinhos. É muito importante você perceber as características desses gêneros, porque com certeza vão ter muitas questões ali falando sobre isso. Outro assunto recorrente na prova de linguagens são as questões acerca de conectivos, as relações, né, semânticas que essas palavras estabelecem. É um assunto também muito tratado. Então, assim, dê uma especial atenção quando você for estudar lá as conjunções, essas coisas todas, porque isso sempre cai. Outros dois assuntos que são muito importantes são as questões de variabilidade linguística. Wallace, o que era variabilidade linguística? Aquela coisa da variação, dos regionalismos, das formas, o uso da língua propriamente dito, né? E como ele vai ser utilizado em diferentes contextos, em diferentes regiões, por diferentes faixas etárias. Então, a linguagem aplicada a esse uso é alguma coisa muito importante. E, né, por fim, na parte de linguagens, né, você deve ficar bastante atento à leitura dos textos, né? Ou seja, Wallace, como é que você vai resolver essas questões? Uma dica importante lá para a prova do Enem é que às vezes, quando você tem um texto muito grande, e a gente sabe que o tempo é pequeno, vale a pena a gente ler o enunciado um pouquinho antes, né, de você fazer o texto. Por quê? Porque às vezes no enunciado, né, você percebe que você não precisava ler aquele texto todo porque ele não é uma questão de interpretação. Ele é uma questão do assunto que eu ainda não falei, que eu falei pra você que eram dois, né? Só falei um, né, e ficou devendo um, que são as figuras e funções da linguagem. Mas assim, não é a mesma coisa, mas tá no mesmo bolo para você estudar a função fática, função metalinguística, função referencial e as figuras. Especialmente aquelas dúvidas que a gente tem entre metáfora, metonímia, isso daí, ó, tem que estar na ponta da língua. Ai, Wallace, já é muita coisa, ainda tem as artes, ainda tem a literatura. Rapaz, o Enem, ó, é correria. Na parte de literatura, na parte de artes, dê uma especial atenção ao século XX. Né? O Enem gosta muito de trabalhar o século XX, especialmente nas artes. As vanguardas europeias têm questão certa no Enem. Né? Então, assim, saiba bastante sobre o expressionismo, sobre o cubismo, né? Sobre o futurismo, porque são, né, questões recorrentes no Enem. As artes contemporâneas, Lígia Clark, Amílcar de Castro, né, as esculturas, essa questão da pós-modernidade também é um assunto muito recorrente, né? Até grafite, né? O Enem pode pegar, mural, essas coisas todas. Então, prestar muita atenção na arte contemporânea, né, no século XX. Na parte de literatura, o século XX nos brinda com o modernismo, então olhar os modernistas é muito importante, né? Eu gosto muito, né, de dar a dica de Carlos Drummond de Andrade, mas Wallace, se Carlos Drummond de Andrade não cair, pelo menos você leu Carlos Drummond de Andrade. Mas fica tranquilo, porque o Carlos Drummond de Andrade, ele sempre está presente, parece que ele se inscreve e nunca chega atrasado na prova. Então, Carlos Drummond de Andrade é uma excelente dica, é o nosso grande poeta do modernismo, né? E ele tá ali sempre presente. Olhar com especial atenção também a Dona Clarice, né? Essa bruxa da literatura que é fundamental na nossa vida. Olhar o Guimarães Rosa, olhar o Graciliano Ramos. Claro que a gente não pode deixar passar, né? O Machado de Assis, com o realismo, é alguém muito importante. E o José de Alencar, com a sua visão romântica, que é a visão, né, que começa a dar essa ideia de identidade nacional para nossa literatura. Acho que são muitos temas, mas ainda dá tempo. Sabe por quê? Porque você está se preparando junto conosco aqui no Intelectus. Beleza? Boa prova! A gente vai arrebentar!